Gratidão ou muito obrigado? O que fica mais bonito? Então eu quero trazer aqui uma palavra muito rápida a respeito desse assunto, esse tema gratidão. Primeiramente, colocando 4 destaques sobre o tema, sobre a palavra gratidão, o que significa, né? Primeiro, que é um sentimento de reconhecimento, eu diria uma emoção por saber que alguém se empenhou em fazer uma boa ação, prestou um auxílio em favor de outra pessoa. Então, evidentemente, isso provoca um sentimento de gratidão. Ou é ainda uma espécie de sentimento de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter recebido dessa outra pessoa algo muito benéfico para si, no caso, né? Gratidão também ocorre quando alguém faz algo que outra pessoa gostaria que acontecesse, mesmo não sabendo, sem esperar nada em troca. Isso faz com que a pessoa que executou a ação se sinta feliz e a pessoa alvo da ação também se sente feliz. Foi beneficiada com isso, né? Também se sente feliz e realizada. E ainda, gratidão traz na sua companhia uma série de outros sentimentos cujos 3 principais são amor, fidelidade e amizade. Existem outros, mas vamos ficar com esses 3, pelo menos por enquanto. Disse que a gratidão é um sentimento muito nobre, e isso é verdade, porque na verdade, gratidão é um sentimento nobre. Gratidão tem a sua origem na língua latina, gratus, que significa, ou traduzido, seria como agradecido ou simplesmente grato, na língua portuguesa. Também deriva do termo latino gratia, cujo significado é graça. O que é um sentimento de gratidão? Sentir-se grato também é associado a um estado de espírito e não se refere somente a bons acontecimentos. Preste bem atenção nisso. Não se refere somente a bons acontecimentos, algo positivo, algo que nos alegra. A sensação de gratidão pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa. Todos os acontecimentos da vida de uma pessoa. Cuja pessoa pode sentir-se grata também por experiências ruins que lhe trouxeram algum aprendizado importante para a vida. E o Jussara já citou esse texto hoje à noite aqui, né? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em todas as situações. Não necessariamente por todas as situações, mas na situação. Onde Deus opera em nós, ou por meio dessa situação, seja ela qual for, em nosso benefício, de alguma forma nos trazendo lições, mesmo que a situação seja negativa, do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, mesmo que não nos traga alegria naquele momento, mesmo que nos traga algum tipo de dificuldade. Devemos dar graças em todas as situações, pois essa é a vontade de Deus, diz ele lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando você perdeu o ônibus, quando você perdeu o trem, quando se perdeu o avião, ou quando chegou no porto e o navio já havia zarpado, ou ainda quando chegou tarde numa reunião, atrasado na reunião, os 2 primeiros itens da agenda já tinham sido discutidos, e você chegou. Então, se aborreça pelas consequências que isso lhe causou, ao tempo que se organiza para que tal não se repita. Olha o aprendizado. Se organize para que não aconteça mais. O trem, o avião, o ônibus, o barco, o navio não vai esperar, porque você não chegou. Chega a hora de partir e vai embora. Então eu tenho que me preparar para que isso não aconteça, que não tenha que me aborrecer porque cheguei atrasado lá e perdi. Não viajei naquele momento. Então, aprendizado nesse são coisas aparentemente negativas, mas que trazem aprendizado para a minha vida, que podem ser benéficas para mim. Agradeço a Deus pela oportunidade de honestamente se deparar com as suas limitações e se disponha a trilhar um novo caminho.
Ou seja, não vou entrar mais nessa. Claro que o atraso pode acontecer fora das minhas limitações, da minha situação. Que eu posso, talvez, não ter culpa de ter chegado atrasado. Mas se a culpa foi minha, eu tenho que aprender. Se o atraso foi meu, eu tenho que aprender. Né? Se não foi, aí fica difícil, digamos, tirar um aprendizado para mim. Mas se eu me atrasei, se eu demorei demais, se eu preciso aprender. Então, a situação não é assim positiva, mas ela pode me trazer ensinamentos com certeza. Assim, a gratidão pode estar relacionada não só às graças ou ajudas recebidas, mas a todas as experiências vividas por uma pessoa durante a sua trajetória de vida. Gratidão por tudo o que me acontece. Se é coisa boa e positiva, melhor ainda. Mas se não for, eu vou aprender com essa situação. Se eu conseguir aprender isso, eu já dei um passo muito grande nessa situação. A gratidão e a religião cristã, a vida do cristão. Gratidão está um termo muito popular e proferido pela religião cristã desde os seus primórdios. Os cristãos geralmente fazem pedidos de ajuda, auxílio e proteção quando algo que pediram a Deus lhes acontece. Ocorre então que brota um sentimento de gratidão, procurando maneiras de agradecer por ter alcançado a graça, reconhecendo que tal situação, tal graça, vem exclusivamente das mãos de Deus e não é pelo esforço de ninguém. E uma das características mais importantes da fé e a gratidão a Deus, que essa fé nos mostra, são vários versículos da Bíblia que falam sobre a importância de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele, o Pai Celestial, tem feito pelos seus filhos. E por esse motivo, a gratidão a Deus e também às pessoas que nos cercam e que também são usadas muitas vezes por Deus para nos providenciar situações, deve ser uma das qualidades de uma pessoa que acredita em Deus e segue os princípios de Deus. Se orienta pelos ensinos da palavra de Deus. Existem várias músicas evangélicas compostas com o tema gratidão a Deus. Então, ouvir essas músicas vai fazer muito bem a alma, ao corpo e o espírito da pessoa. Ouvindo com atenção aquilo que a letra da música traz. E à medida que nós pudermos fazer uma análise do conteúdo de tudo isso, vai ser muito bom para nós. Tomás de Aquino escreveu um tratado de gratidão. E segundo esse escritor, esse cidadão, filósofo e teólogo, esse sentimento de gratidão possui 3 diferentes níveis de compreensão. 3 níveis de compreensão. Mas antes de saber quais são esses níveis, vamos entender quem é Tomás, ou quem foi Tomás de Aquino. Quem foi Tomás de Aquino? Um intelectual que viveu na Idade Média, que influenciou tanto a teologia como também a filosofia ocidental. Para especialistas contemporâneos, Tomás de Aquino, nascido em 1225 e vindo a falecer em 1274, obrigado, irmã. Este homem foi uma espécie de divisor de águas do pensamento humano. E como já disse, não somente na teologia, mas também na filosofia, que ele atuou nesse filme certo. Então, Tomás de Aquino disse, referente aos 3 níveis de compreensão. Primeiro nível, o reconhecimento da graça ou do favor recebido. Reconhecimento da graça e do favor recebido. Tem muitas pessoas que não reconhecem. Acham que se alguém fez alguma coisa boa para essa pessoa, para mim, fez isso porque ele era do seu dever, da sua obrigação. Não fez mais nada do que a sua obrigação em me servir. Muita gente assim. Eu me lembro que a gente ficou meio assim espantado com uma expressão que a gente não tinha ouvido até então, né? Mas quando alguém fazia alguma coisa boa para alguém, dizia assim, muito obrigado, não esquecendo da próxima. Ou seja, já esperando que o benefício viesse novamente. Então, o primeiro nível é o reconhecimento
da graça do favor recebido. Reconhecer que eu fui beneficiado com a atitude de alguém que se reportou a mim ou levou a mim alguma coisa nesse sentido. Segundo nível, a sensação de gratidão pelo que foi concedido, pelo que lhe foi dado. Sentimento de emoção por ter recebido uma ajuda espontânea. E principalmente quando essa ajuda é espontânea. Então, mais do que nunca, cabe aí o reconhecimento por isso que alguém faz em meu favor. E terceiro nível, a retribuição da graça recebida, não por obrigação, mas para permitir que outras pessoas experienciem o mesmo sentimento. A retribuição da graça recebida, de alguma forma retribuir, né? Então, são os 3 níveis que Tomás de Aquino escreveu no seu tratado a respeito desse assunto. Então, a diferença entre gratidão e muito obrigado. Se as expressões forem analisadas de acordo com as suas origens, pode-se estabelecer uma diferença entre o uso dos termos gratidão e obrigado. É importante saber que essa diferença se baseia na etimologia das expressões, não representando necessariamente uma diferença no seu uso no dia a dia. A gratidão é uma emoção que reconhece algo de bom que aconteceu a uma pessoa. Portanto, é a experiência de emoção por uma graça ou favor que alguém recebeu, ou de Deus, ou de alguém, outro ser humano. Eu repito isso aí, portanto, uma experiência de emoção por uma graça ou favor que alguém recebeu de Deus ou de um outro ser humano. A principal diferença entre gratidão e obrigado é que gratidão expressa um desejo de retribuir o favor recebido, enquanto obrigado é a maneira de agradecer de uma forma educada, culturalmente correta, ou que se usa fazer. Poxa, não disse nem obrigado? Todo mundo fala. Então, se faz parte do dia a dia daquela sociedade, então pelo menos isso eu devo dizer. Senão, eu sou um sujeito mal educado. Mas será que é só isso? Deve ser só isso? Então, obrigado muitas vezes não representa mais nada além disso. Mas quando eu tenho o sentimento de gratidão lá de dentro, o meu procedimento é outro. Aí eu vou tratar dessa situação de outra forma. Então, pela origem da palavra, remete a uma obrigação. Eu sou obrigado, então, a pelo menos reconhecer que eu recebi alguma coisa, embora não dê importância alguma. Embora ache que a pessoa não fez mais nada do que o seu dever, da sua obrigação em me conceder isso ou aquilo. Isso é lamentável, não? Passaria por existia uma obrigação de retribuição se ele recebeu. Gratidão e bem-estar emocional. Existem estudos que apontam que o sentimento genuíno de gratidão pode estar ligado à sensação de bem-estar em relação às emoções. Assim, a pessoa que experimenta a real valorização da sensação provocada pela gratidão poderia sentir-se mais próspera, mais tranquila, uma vida mais feliz, mais equilibrada. Portanto, não ser grato, eu comparo a pessoa que não pode ser grato, não pode agradecer, a uma pessoa que não sabe perdoar. Perde muito quem não sabe perdoar. E tem pessoas adoentadas, talvez até desenvolvendo câncer, porque não aprenderam a perdoar. E ser grato, ou deixar de ser grato, me parece que passa por esse viés. Não agradecer é péssimo. Não agradecer é moralmente muito pobre e precisa desenvolver essa questão. Ser grato de coração ser grato por aquilo que me é feito, me é dado, me é concedido. Faz bem a quem faz o gesto e faz bem a quem recebe a ação. Que Deus abra os nossos entendimentos e sentimentos e a nossa compreensão para que, se nós não temos sido gratos, passemos a sê-lo. Os primeiros beneficiados seremos nós mesmos, ao nos tornarmos pessoas gratas. Como no caso do perdão, o primeiro beneficiado é aquele que perdoa, não o perdoado.
Perdoado já vem em segundo lugar. O mais, primeiramente, beneficiado é quem perdoa. O mais beneficiado aqui é quem expressa sua gratidão de coração. Então, nós estamos iniciando esse mês de novembro com esse tema, que ele possa ser aproveitado no sentido de cada instante, cada momento que se fala desse assunto, nós podemos aprender mais e colocar em prática para que a nossa vida cresça nesse sentido. E, sobretudo, sejamos gratos a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cristo, sim. Simplesmente religiosidade, não. Menos de mim e mais dele em mim, na pessoa do Espírito Santo. Vai nos dar capacidade para que nós sejamos mais gratos. Possamos agradecer muito mais a Deus o que Ele nos fez e ao próximo que me beneficia com isso ou com aquilo. Que Deus abençoe.